Eu quero convidar você a abrir a Bíblia ou acompanhar no telão a leitura do texto de Juízes, capítulo 6, versículos 1 a 16, e eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, ou nova tradução na linguagem de hoje, esse texto. Ótimo. Então acompanhe comigo, são 16 versículos, os primeiros 16 versículos do livro de Juízes. O livro dos Juízes é um livro que retrata um tempo da história do povo hebreu, que saiu do cativeiro egípcio e foi levado primeiramente por Moisés e depois por Josué, que o substituiu, para entrar na terra de Canaã, a terra prometida pelo Senhor, e ali, entrando, eles tomaram posse da terra. O livro dos Juízes retrata esse tempo anterior à monarquia de Israel. O livro de Juízes vai narrar da entrada do povo até quando o povo vai finalmente ser unido como nação em torno de um rei, uma estrutura monárquica que passa a governá-lo. Esse tempo, as 12 tribos estavam alojadas em lugares distintos e próprios para cada uma delas, em todo o território de Canaã. Eles estão conquistando a terra, mas agora nós chegamos no momento em que a terra já foi conquistada e há uma particularidade que nós encontramos no livro de Juízes. É que o povo, uma vez estabelecido, se acomodou, se acostumou a viver com toda aquela realidade de ter conquistado uma terra que manava leite e mel. Uma terra preciosa, uma terra generosa, uma terra que agora passou a ser a terra deles, e eles somente o conquistaram por causa da manifestação sobrenatural do poder de Deus, levando-os a assim se estabelecerem naquela terra. Com o tempo, eles vão se sentindo fartos, enriquecidos, e com isso eles vão se esquecendo de Deus. E quando eles vão se esquecendo de Deus, eles vão se aproximando de uma realidade de idolatria. Eles vão se miscuindo com os povos daquela terra. Eles vão se corrompendo com as corrupções daquela terra, dentre elas a idolatria. E muitos deles passam a cultuar a Deus, mas também aos ídolos daqueles povos que existiam ao seu redor. E quando eles assim o faziam, eles ofendiam a santidade de Deus, e por causa disso, o Senhor deles se afastava, porque eles se afastaram do Senhor. O Senhor retirava a sua mão de graça e poder sobre eles. Então eles ficavam à mercê das suas próprias condições, e sendo eles minoria em relação a vários povos dali, que se uniam contra eles, volta e meia, eles estavam experimentando exatamente isso, um tempo de opressão sob algum daqueles povos, ou vários daqueles povos unidos, que passaram a exercer domínio, roubando-lhes aquilo que era a produção do fruto da terra e do seu trabalho. É nesse contexto que nós chegamos aqui no capítulo 6, versículo 1 a 16, que vamos ler agora. O povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que o povo de Midian os dominasse durante 7 anos. Os israelitas se escondiam dos midianitas em cavernas e em outros lugares seguros nas montanhas, porque os midianitas eram mais fortes do que eles. Todas as vezes que os israelitas semeavam,
os midianitas vinham com os amalequitas e os povos do deserto e os atacavam. Acampavam na terra e destruíam as suas colheitas até o sul, perto de Gaza. Não deixavam nada para os israelitas viverem, nem ao menos uma ovelha ou uma vaca ou um jumento. Chegavam com o seu gado e as suas barracas, e eram tão numerosos como gafanhotos. Eles e os seus camelos eram tantos que nem dava para contar. Vinham para destruir a terra, e o povo de Israel não podia com eles. Então os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor. E quando eles oraram ao Senhor por causa dos midianitas, Ele mandou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei vocês da escravidão do Egito, eu os livrei dos egípcios e dos que lutaram contra vocês aqui nesta terra. Expulsei os seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Eu disse que sou o Senhor, o Deus de vocês, e que vocês não deviam adorar os deuses dos amorreus que viviam nesta terra. Mas vocês não quiseram me ouvir. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido para que os midianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: você é corajoso e o Senhor está com você. Gideão respondeu: se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: você pode fazer isso, porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Quando lemos esse texto, aqueles que já lemos a Bíblia e já lemos o livro de Juízes, sabemos exatamente tudo o que aconteceu antes. Como eu mencionei, o povo pecava, sofria as consequências de ter se afastado de Deus, se arrependia, clamava ao Senhor, sinceramente arrependidos. Deus ouvia do céu, enviava um libertador. Passava um tempo, lá estava o povo de novo, desonrando o Senhor. Então o Senhor os deixava à sua própria sorte. E vinham os inimigos, os oprimia por anos a fio. Novamente eles se arrependiam, clamavam ao Senhor, e por estarem sofrendo e sendo sinceros no seu arrependimento, o Senhor os ouvia e os socorria. Meus irmãos queridos, meus amigos, Deus é gracioso e misericordioso. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Mas há aqueles que estão vivendo de tal maneira como estava o povo hebreu nesse tempo dos juízes. Quando tudo vai mal, buscam a Deus, clamam ao Senhor, procura por eles estão na igreja. Eles não querem perder um culto, não querem deixar de estar numa reunião de oração, não perdem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, buscam ler a Bíblia com uma disposição como nunca na sua vida, se dedicam a orar e buscar o Senhor, porque estão sofrendo as consequências de terem se afastado de Deus, ou de já estarem vivendo afastado de Deus, e nunca verdadeiramente o ter buscado com sinceridade e integridade de coração. Mas então começam a experimentar a bonança da graça de Deus, que vendo a sinceridade desse coração quebrantado, contrito,
que tendo sofrido todas as consequências dos seus atos errados, das suas más escolhas, agora, compenetrado, quebrantado, clama e busca ao Senhor. A palavra do Senhor diz que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza, aleluia, porque o Senhor é misericordioso e longânimo. Mas o que nós vemos com frequência, é assim como o povo hebreu fazia nesse tempo dos juízes, quando as coisas amenizam, quando os problemas se vão, quando a realidade difícil, caótica, agora está solucionada, as questões adversas estão equacionadas, a vida entrou numa ascendência positiva, começam a se afastar e a se esfriar no seu relacionamento com Deus. Já não tem mais tanta disposição para orar, já não tem mais tanta disposição para ler a palavra de Deus, já não tem mais disposição e escolhem qual é o culto de domingo que vão. E aí, Deus que é Pai, faz como um pai sábio, e sendo Ele o Senhor de toda a sabedoria, que criou o homem para ter relacionamento com Ele, mas não por imposição. E a atitude do Senhor é essa: você quer então andar por sua conta? Você quer viver sem comunhão comigo? Você quer viver de qualquer maneira, se fazendo passar por um filho de Deus, um crente? Então tá, você está por sua conta. E daqui a pouco nós estamos vendo aquela pessoa novamente, experimentando a mesma realidade que antes a fizera correr para os braços de Deus. O povo estava assim aqui nesse momento da história. Primeiro Deus se entristeceu com a postura do povo e os deixou, diz o texto, 7 anos sofrendo a opressão nas mãos dos midianitas, amalequitas e filisteus, que destruíam tudo o que eles produziam. Diz a palavra de Deus que esses inimigos se tornaram tantos que pareciam como a praga de gafanhoto. E eles viam em tão grande número que havia tantos camelos, tantas máquinas ou instrumentos de guerra, porque o camelo era, para aquele tempo, como um carro de guerra, indo contra um povo que agora está despojado da sua condição de ser autodefesa, de ter autodefesa. Eles eram muitos. Verso 5 do capítulo 6 nos dá conta disso, e o verso 12 do capítulo 7. Amados, entendam que os nossos pecados, eles geram ciclos de consequências na nossa vida. Por isso nós precisamos estar afastados do mal, para que então nós possamos, se erramos, se pecamos, sermos perdoados. Se é que sincero e verdadeiramente nós nos arrependemos e confessamos isso para Deus. A palavra de Deus, digo novamente, declara: um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Mas a palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos, aqueles que não estão nem aí para Deus, aqueles que estão vivendo a sua vida como se Deus não existisse, aqueles que estão vivendo a sua vida e a sua relação com Deus numa relação de religiosidade, sem nenhum compromisso com o Senhor. O povo pereceu por 7 anos, porque pecou contra Deus. Não foi um pecado, foi uma realidade de pecado, de afastamento de Deus. Interessante a simbologia que está inserida na revelação bíblica. O número 7, ele transmite a mensagem a respeito de algo que foi completado, que foi concluído. Então, o que está sendo dito por Deus aqui é:
quando todo aquele tempo de disciplina que se fez necessário, aquele povo deixado à sua própria sorte, para valorizar o relacionamento que tinha com Deus, quando ele se cumpriu, quando foi suficiente para que eles se arrependessem sinceramente e quisessem buscar ao Senhor, é então quando Deus, ouvindo o clamor daquele povo, agora ele vem para socorrê-lo. É assim também na vida de todos nós. Quantos, vivendo um tempo de afastamento de Deus, de frieza espiritual, de religiosidade, começam a experimentar as consequências de estar andando por sua conta, como o filho pródigo, que chegou para o pai e disse: pai, me dá o que é a minha parte na herança, porque eu quero viver a minha vida, não quero mais viver aqui. E o pai misericordioso, gracioso, amoroso, ainda que extremamente ofendido, porque herança se recebe com a morte dos pais. Aquele filho estava dizendo: pai, eu queria que o senhor morresse, para que eu pudesse viver a vida que eu quero viver. Mas não dizendo assim, ele diz: pai, eu quero a minha parte na herança, eu não quero esperar o senhor morrer não, eu quero receber já, para viver a vida que eu quero levar. E o pai graciosamente deu a parte da herança daquele seu filho e deixou que ele fosse. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Deus não quer o mal, mas se o mal é o que você quer, Ele te respeita. Deus não manda ninguém para o inferno, mas Ele também não está impedindo ninguém de ir para lá. Como o inferno não é bom e não serve para nós, não foi feito para mim nem para você, a palavra de Deus diz que o inferno foi feito para o diabo e seus demônios, mas é para lá que irão todos aqueles que rejeitam a Deus. Mas talvez alguém vá dizer: mas eu não rejeito Deus, eu amo a Deus. Mas ama de que jeito? Que amor é esse? Que não tem apego ao Senhor? Que amor é esse? Que só busca o Senhor quando tem necessidade? Que amor é esse? Que não quer ter um relacionamento com Ele? Que amor é esse? Que não quer se envolver com as coisas dEle? Que amor é esse? Que não quer viver para dar prazer ao coração dEle? Que amor é esse? Que quer fazer com que Ele sirva aos seus interesses? Quando você foi criado por Ele para servir aos interesses dele. Somente após o povo ter sofrido por um tempo suficiente para assumir uma postura de humildade, quebrantamento e se voltar inteiramente para Deus, é que a sua disciplina foi completa. Eu lembro quando eu estava vivendo afastado de Deus, arrogante, presunçoso, prepotente, me sentindo um rapaz de 26 anos de idade, caminhando entre os figurões do estado do Rio de Janeiro, sentando à mesa com políticos e empresários do mais alto escalão dessa nação. Eu me sentia muito vaidoso. Cheguei onde eu queria, eu sou o cara, só faltava dizer isso. Eu não dizia, mas era como eu me sentia. E afastado de Deus, Deus me deixou por minha própria conta. Acabei traído por um sócio, perdi tudo. E fui entender da forma mais dura que o ser humano precisa para acordar para a realidade, que viver sem Deus é viver com Satanás. E eu fui para o fundo do poço, amarguei desemprego, depressão, síndrome do pânico, e somente quando esse ciclo foi completo, quando foi suficiente para eu me sentir
destruído, quebrado e reconhecido que isso se deu meramente pelo meu afastamento de Deus, é que eu voltei para o Senhor, clamando por Ele, assim como o povo de Israel estava clamando pelo Senhor, pela libertação do Senhor, aqui nesse momento de vida. Amado, cuidado para não atrair a disciplina de Deus sobre você. Melhor é viver pela honra do que experimentar os prejuízos causados pelos pecados da arrogância, da insubmissão e da rebeldia contra Deus. Eu estou falando com crentes agora, crentes que estão já esfriados, crentes que talvez esteja agora aqui ou está participando conosco pela transmissão e já não sentem mais a presença de Deus, e quando vão à igreja e quando participam do culto, já não sentem mais a presença do Senhor. Volta correndo e acorda para a realidade. Não permita que Satanás faça de você um joguete. Não se fie e nem acredite que você está vivendo numa realidade de segurança, talvez porque você chegou onde você queria. Aqueles que estão vivendo à margem da comunhão sincera e verdadeira com o Senhor, estão por sua própria conta. E é preciso que acordem antes que a conta chegue. Não, amados, o Senhor não faz ameaças, Ele não é um ditador, Ele não amaldiçoa, nem obriga ninguém a ser fiel a Ele, mas Ele exorta para que nós não caiamos nas garras daquele que está dominando o mundo e cujo papel é roubar, matar e destruir. A palavra de Deus diz em João 10:10, é o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo: Satanás, o príncipe desse mundo, está dominando esse mundo, através do sistema que ele estabeleceu e que está regendo a sociedade. Você pensa que você é quem na fila do pão? Sem a comunhão com Deus, você está por sua própria conta contra Satanás. Nesse texto, era época de colheita. E nós sabemos isso porque no capítulo 6, versículo 11, diz que Gedeão estava malhando o trigo que ele colhera. Mas Gedeão, ele está malhando esse trigo de um modo inusitado. Essa era a época em que os inimigos vinham contra o povo para espoliá-lo de sua safra. Só que Gideão, em vez de estar malhando o trigo em campo aberto, como era comum fazê-lo, Gideão estava fazendo isso de modo escondido. E onde ele o fazia? No lagar. Lagar era uma piscina onde se jogavam os cachos de uva, que eram pisados para dali sair o suco que viraria o vinho e o vinagre. Gideão usa esse expediente para não chamar a atenção dos inimigos, porque malhar o trigo em campo aberto significava fazer com que todos que passassem, ainda que ao longe, pudessem ver, quando o vento levaria as palhas do trigo que estaria sendo malhado, e os inimigos viriam e roubariam aquilo que era o alimento da sua família, do seu povo. Interessante, amados, que Deus não vai ao encontro de um homem corajoso e destemido, malhando o seu trigo em campo aberto, como era próprio fazê-lo, mas Deus vai ao encontro de um homem estratégico. Gideão cria uma estratégia. Eu preciso alimentar minha família, mas se eu malhar o trigo no campo, se eu malhar o trigo no terreiro, como na roça a gente chama o quintal, eles vão ver, e eu vou perder tudo.
Então ele tem uma ideia: eu vou malhar no lagar de prensa-uva. Deus não vai ao encontro de um homem corajoso e destemido, mas vai ao encontro de um homem que era temente a Deus, que estava indignado com aquela realidade, que não estava entendendo por que tudo aquilo estava acontecendo, mas ainda assim não perdera a sua fé e o seu temor em Deus. Deus não busca um corajoso, desmedido, destemido, porque coragem desprovida de estratégia é arrogância. Eu queria que você repetisse isso. Coragem desprovido de estratégia é arrogância. Coragem desprovida de estratégia é arrogância. Há muitos que enaltecem os que são corajosos. Não! Mas a coragem sozinha, ela é muito cheia de arrogância, mas não tem inteligência, não tem sabedoria. E não é o caso de Gideão. Naquele encontro do anjo com Gideão, ele se mostra reconhecido da sua incompetência perante um desafio tão grande. O anjo diz da parte de Deus: é você que vai libertar o povo de todos esses opressores. Gideão diz: mas Senhor, quem sou eu? Eu sou da família mais humilde do meu clã. Eu sou o menor da minha família. Quem sou eu? Embora Gideão não fosse alguém de importância naquela sociedade, ele era inteligente, estratégico e não era prepotente nem presunçoso. Amados, Deus nos conhece na intimidade, e se você é alguém que se esforça para dar o melhor, é temente a Deus, tem disposição para enfrentar as dificuldades e prosperar, o Senhor será contigo. O Senhor não é com aquele que é corajoso, destemido, destemperado, aquele que vai, porque essa coragem não é a coragem que Deus espera, porque esses não vão dar a glória a Deus que lhe é devida. Não é para você ser um acovardado, porque Gideão não era um covarde, porque se Gideão fosse covarde, ele não estava nem malhando o trigo. Ele não estaria fazendo isso. Deus nos conhece na intimidade. Deus sabia que Gideão era inteligente, estratégico, e não era nada prepotente ou presunçoso, e ele preservava o temor do Senhor. Veja que ele, quando o anjo diz para ele: você vai livrar o povo de Deus, ele diz: mas Senhor, por que? Eu não entendo, por que é que o Senhor não nos tem livrado? Por que é que o Senhor permitiu que nós estivéssemos vivendo isso? Deus nos conhece na intimidade. E se você é alguém que se esforça para dar o seu melhor, se você é temente a Deus, se você tem disposição para enfrentar as dificuldades, se você quer prosperar, mas não a qualquer custo, ao custo do seu esforço, do teu trabalho honesto, da dedicação, você é alguém que está estudando, você é alguém que não importa se tem 40 ou 50 anos, você volta para a escola, você vai estudar, você vai se preparar, porque Deus não vai abençoar e fazer alguém prosperar que não quer fazer a sua parte no milagre. Porque, irmãos queridos, ser um cristão fiel e verdadeiro e prosperar nessa realidade de mundo presente, em que Satanás está dominando a sociedade, é milagre. Se o poder do Senhor não interferir
Nós não temos contra. Vencer esse sistema maldito que está aí, que quer perseguir a igreja e persegue em tantos lugares, que quer calar a voz de Deus, destruindo a Bíblia, desautorizando a Bíblia, desmoralizando a palavra de Deus. Davi era o menor dos filhos de Jessé, estava esquecido no campo, cuidando das ovelhas do seu pai, mas Deus o conhecia, sabia que apesar de não receber reconhecimento, posição honrosa, ele era inteligente, ele era temente ao Senhor, ele era zeloso por fazer o melhor e cuidar com responsabilidade do patrimônio do seu pai. Porque quando veio o leão, ele poderia ter dito, é um leão, e fugido e largado as ovelhas para lá para salvar a vida, mas ele pensa na responsabilidade que ele tem com as ovelhas do seu pai, ele enfrenta o leão e o mata. A mesma coisa quando veio o urso, mas ele não mata porque ele era como Sansão, tão forte e poderoso, ele o mata porque o Senhor era com ele, aleluia. Ele era assim, responsável, tinha um coração bom e era inconformado com a opressão, da mesma forma como Gideão. Tanto é que quando ele chega no campo de batalha, que ele vê os filisteus de um lado e o exército de Saul do outro, e tem um gigante chamado Golias, que vem e afronta o exército de Israel, e afronta o Deus de Israel. Davi fica indignado e diz: quem é esse incircunciso para estar assim ofendendo o Deus de Israel e os exércitos do Senhor? Amados, Deus gosta de trabalhar com Davis e Gideões. Será que tem Davi e Gideão aqui hoje? Eu devo estar falando com alguns Gideões agora mesmo, homens e mulheres tementes a Deus, que estão enfurnados nos fundos de algum lugar, em alguma empresa, escondidos ali pelas circunstâncias, mas são inconformados, dão o seu melhor, sem se deixar influenciar pelos colegas de trabalho, que são murmuradores, derrotistas, e apesar de não terem ainda sido reconhecidos, Deus está de olho em você. Vou repetir: Deus está de olho em você. Teu patrão pode ter te esquecido, teu chefe pode não estar te observando, mas Deus está de olho em você, e está chegando o dia em que Ele vai te exaltar. Provérbios capítulo 29, versículo 23 diz: o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Provérbios capítulo 22, versículo 4 diz: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. O texto que lemos continua contando a história do que Deus fez através de Gideão, e que foi obediente e fiel, e produziu um grande livramento ao povo de Israel. Amados, assim como Gideão, muitos de nós podemos nos sentir insignificantes, sem posição ou destaque, escondidos das grandes batalhas da vida. Os espíritos imundos querem que você que está assim, se permita ser corrompido por sentimentos de revolta, de desânimo, porque ele sabe o potencial que você é nas mãos do Senhor. Então não se permita ser invadido pelos pensamentos maus e negativos, nem pelas influências daqueles que jamais serão Gideões como você. A razão da história de Gideão está na Bíblia. É pela vontade de Deus de nos fazer saber que Deus vê além das aparências. Ele enxerga o potencial, ainda que ninguém esteja vendo. Ele enxerga a humildade, ele enxerga o desejo sincero em alguém de cumprir a sua vontade, de honrá-lo.
Deus não busca pessoas arrogantes, ou pessoas que confiam nas suas próprias forças, nos seus diplomas, na sua posição na sociedade, nos relacionamentos que possua, mas aqueles que, como Gideão, reconhecem suas limitações, se colocam nas mãos do Senhor, confiando inteiramente nele. Você é assim? Foi exatamente por se tornarem arrogantes e presunçosos, esquecendo-se de Deus e se corrompendo, que o povo de Israel sofreu aqueles anos de opressão. O exemplo de Gideão nos desafia a confiar na provisão divina e na capacidade de nos tornar capacitados para vencer os mais difíceis desafios. Quando nos mantemos fiéis, obedientes e humildes, o Senhor nos honra, nos usa para os seus propósitos e nos exalta no tempo certo. Portanto, se você é um Gideão, creia, o seu momento está chegando, não desanima. Mas se você não é um Gideão, creia e comece a desenvolver a atitude certa para provocar a atenção de Deus para você, de modo que venha abençoar a sua vida. Mas sabe como? A partir do que Ele vai fazer através de você. Porque Gideão não se tornou abençoado sem primeiro ele ter sido usado por Deus para ser uma bênção. E aqui vai outro ensinamento para aqueles de nós que queremos ser abençoados. Não há como sermos abençoados se nós, primeiramente, não nos colocarmos nas mãos de Deus para sermos uma bênção. Você pode pensar sobre tudo isso. Amados, será que eu falo com algum Gideão? Seja você um homem, uma mulher, um jovem, uma adolescente, uma menina, um rapaz. Assim como o Gideão, esforçado, temente a Deus, inteligente, mas ainda não despontou para algo maior, porque está em algum lugar, como o lagar, escondido, malhando trigo. Não desanime. Persevere em ser fiel, em ser obediente, em ser temente a Deus, em viver por honra e não por glória. Não persiga a glória. Não persiga ser alguém de sucesso. Não persiga ser alguém bem-sucedido. Persiga viver pela honra. A palavra de Deus diz: ao que me honra, honrarei. E o que Gideão tinha para honrar ao Senhor? A sua vida. Se dispor para fazer as coisas do jeito de Deus. Se dispor para fazer o que era a vontade de Deus. Se dispor para cumprir os propósitos de Deus. Obedecer ao Senhor. Confiar e crer no Senhor. Ter um relacionamento com o Senhor que dê prazer ao coração dele. Os olhos do Senhor estão sobre você em algum momento, quando você menos esperar. Ele estará providenciando algo novo e surpreendente para você. Como foi para José. Como foi para Gideão. Como foi para Davi. Assim será para você. Porque foi assim que o Senhor fez comigo.
porque é assim que o Senhor faz, pois é como diz a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Mas se você é alguém que está descrente, fazendo de tudo para ser reconhecido, e vivendo revoltado, murmurando, porque ainda não recebeu o que acredita ser de seu merecimento, então não espere nada de Deus, porque Ele não se agrada de quem procede desse jeito. Deus se agrada daquele que é humilde, esforçado. Se você é apenas alguém que crê em Deus, e porque você disse, eu recebi Jesus como único eterno suficiente Salvador, e meu nome foi escrito no livro da vida, porque eu sei que a minha salvação é pela graça, isso por si só é maravilhoso. Morra agora ou daqui a 100 anos você vai para o céu, mas você não foi para lá ainda, você está vivendo nessa terra. E enquanto vivendo nessa terra, se você não viver sob os princípios e valores da palavra de Deus, honrando ao Senhor, tendo com Ele um relacionamento que dê prazer ao seu coração, sendo alguém que se esforça, que faz a sua parte no processo, não espere que Deus vai investir em você. Porque é preciso que você desenvolva o caráter de um verdadeiro e frutífero discípulo de Jesus Cristo. Você foi tornado filho de Deus, filha de Deus. Então você precisa desenvolver o caráter de filho de Deus. Mas se você é alguém preguiçoso que já não lê Bíblia, não desfruta de relacionamento na busca de ter intimidade com o Senhor pela oração, se as tuas orações são única e exclusivamente pensando e pedindo a seu próprio respeito, se a realidade que está ao nosso redor, do que nós estamos vivendo, dos problemas sociais, dos problemas políticos, dos problemas estruturais da nossa nação, do nosso estado, do nosso município, se as vidas das pessoas que estão ao seu redor, aquelas que estão mais próximos sobretudo, se todos esses assuntos, essas questões não estão inseridas no teu relacionamento com Deus, na tua experiência de busca, de comunhão com o Senhor e de apresentar a Ele o teu clamor, então você está sendo um egoísta que só quer receber de Deus, e isso não dá prazer ao coração do Pai. Se você se sente alguém que tem um potencial extraordinário, incrível, você poderia estar numa outra posição diferente, num lugar melhor, você tem potencial, e você se sente abandonado, esquecido, não reconhecido por aquelas pessoas que deveriam fazê-lo, e com isso você tem se deixado ser levado pelas influências daqueles que convivem com você, que são murmuradores, que vivem reclamando, que vivem falando mal do ambiente de trabalho, das pessoas que convivem, do patrão, do chefe. Não espere que Deus vá usar você. Não espere que o Senhor vai investir na sua vida. Deus espera que você tenha um coração quebrantado, contrito, e que seja alguém indignado. Sim, eu sei que eu posso dar mais, eu sei que eu posso ser mais, eu sei que posso realizar mais, mas se você vive revoltado por causa disso, você não é alguém que Deus vai investir, porque aquilo que você deseja por sua causa, e não pela causa do reino de Deus. Então não espere o investimento de Deus, a menos que você queira ser um Gideão. A palavra de Deus diz, tudo que tiver as mãos para fazer, faça conforme as tuas forças. A palavra de Deus diz, façam aos homens
como que fazendo para Deus, para que vejam as obras boas de vocês e glorifiquem o teu Pai que está no céu. Deus quer olhar para mim e para você e dizer assim: ali meu filho, a minha filha ali, ó, é com esse que eu conto. Vou investir nesse, esse aqui vai valer o investimento. Porque é assim que Deus fez com Gideão. E é assim que Deus está fazendo. E é assim que Deus está fazendo. E a palavra de Deus diz que Deus está em busca daqueles que o adorem em espírito e em verdade. Deus quer verdadeiros adoradores. Não meramente gente que venha e entregue dinheiro como oferta, ou bens, ou patrimônio. Não. Deus quer aqueles que verdadeiramente têm o seu coração submisso para a glória de Deus. Você quer ser alguém assim? Você quer hoje dizer: Senhor, eu estou afastado da comunhão com o Senhor. Eu estou que nem o povo de Israel no tempo de Gideão. Eu estou sofrendo as consequências das minhas escolhas erradas, das minhas atitudes erradas. Eu estou sofrendo as consequências de eu ter me afastado do Senhor e passado a viver por minha conta. Eu reconheço que eu não tenho vivido na comunhão que eu deveria com o Senhor. Mas eu hoje quero ser alguém novo. Eu quero começar um tempo novo. Eu quero virar essa página da minha vida. Eu quero começar a viver uma vida nova. Eu quero entregar meu coração para o Senhor Jesus e fazer uma aliança contigo, recebendo a Ti, Jesus Cristo, como meu único, eterno, suficiente Salvador e Senhor da minha vida, para que a partir de hoje eu comece a construir um relacionamento com o Senhor que dê prazer ao teu coração. Eu creio que a tua palavra, a Bíblia Sagrada, é a verdade, sem mescla de erro, e eu vou me submeter a partir de hoje a buscar conhecer os princípios e valores que o Senhor estabeleceu na tua palavra, a Bíblia Sagrada, para que vivendo por eles eu possa dar prazer ao teu coração e assim como Gideão ter o Senhor investindo na minha vida, porque eu quero ser uma bênção, pois reconheço que não há como ser abençoado se primeiro eu não for um instrumento da tua glória. Se alguém aqui, eu quero orar com você. Então eu convido você, estenda seu abraço bem alto, para eu saber que você quer tomar uma posição com Jesus hoje. E nós vamos orar juntos. E se você está participando conosco pela transmissão, você quer isso, tem um QR Code aí na sua tela, ou um link afixado no primeiro comentário. Se você não quiser interromper aqui a transmissão, quando terminar esse culto, você vai lá, clica lá, preenche o formulário, manda uma mensagem para nós dizendo: eu quero essa relação com Deus a partir de hoje. E nós vamos entrar em contato com você, nós vamos orientar você, nós vamos caminhar juntos, pois nós queremos ser uma comunidade viva de cristãos autênticos, um lugar de vida para você e para a tua família.